E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia. E aqui nessa videoaula nós vamos tratar um dos temas de introdução da citologia, que é o estudo da célula. Então nós vamos analisar as diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica, beleza? Bora para a aula! Bom, galera, é um assunto extremamente importante para que você tenha ali uma certa intimidade com vários conteúdos da própria biologia. A gente fala aqui que é um conteúdo de abertura da citologia, mas nós vamos ver o termo procarionte, procariótica, eucarionte, eucariótica em diversas áreas da biologia. Essa aula ela é bem simples e ela tem como objetivo fazer com que você, ao olhar uma questão que envolva essa parte de introdução, essa parte de comparativo entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica, você vai conseguir lidar com ela tranquilamente, beleza? Bom, desse lado aqui, ó, eu coloquei uma célula procariótica. E desse ladinho aqui, eu coloquei uma célula eucariótica, tá? Bom, baseando-se em alguns livros didáticos, eu gosto de usar a expressão célula procariótica e célula eucariótica. O termo procarionte, normalmente ele está associado àquele indivíduo que é formado por uma célula procariótica. E o termo eucarionte já está associado ao indivíduo que é formado por uma célula eucariótica, tá? Mas vocês vão ver aí professores, até em alguns livros, comentando, invertendo um pouco essa referência. O importante é você saber diferenciar uma célula da outra. Aí sim você vai conseguir ir tranquilo, tá? Você não vai ficar se preocupando com o que chamar ou não. Essa célula aqui, de cara, ela é bem mais simples do que a célula eucariótica. Essa célula ela é mais simples, ela é considerada mais primitiva. Então acredita-se que na evolução da origem da vida, né, a primeira forma de vida ela era uma forma baseada na estrutura de uma célula procariótica que surgiu ali em torno de 3,5, 3,6 bilhões de anos atrás. Tá? Então basicamente o que eu acho de estrutura numa célula procariótica? Então, ó, vamos comentar aqui de fora para dentro, né? Então, essa camadinha mais externa que eu fiz aqui, ó, de amarelo, é a cápsula. Essa estrutura cápsula, ela não é obrigatória em toda célula procariótica, tá? Então, já adianto isso. Logo abaixo da cápsula, eu coloquei de branco a parede celular. Essa sim, toda célula procariótica apresenta parede celular. Abaixo da parede celular, existe aqui, ó, uma linhazinha que eu coloquei de laranja, que é a membrana plasmática. E aqui já vai a primeira informação. Claro que eu ia levantar as ideias de diferenças, mas quando a gente fala de membrana plasmática, é uma das estruturas que são comuns, tanto a célula procariótica como a célula eucariótica, beleza? Então já coloco um asterisco aí para você ficar de boa em relação a essa informação, tá? E aí, o que eu vou encontrar delimitado pela membrana plasmática? Eu vou encontrar um citoplasma. Nesse citoplasma, eu vou encontrar 3 grupos de estruturas, tá? O primeiro grupo de estruturas são esses pontinhos que eu coloquei aqui, ó, tá? Esses pontinhos vão representar os ribossomos, que tem aquela função de síntese de proteínas, e é a estrutura celular que também está comum aqui, ó, presente na célula eucariótica. E a outra estrutura que eu vou encontrar aqui dentro é o material genético. Então, o DNA dessa célula, ele fica disperso no citoplasma. Esse DNA, ele é um DNA circular, ele não forma cromossomos, tá? E ele fica num local dentro dessa célula chamada de nucleoide. Então, esse tipo de célula, ele não possui uma membrana, um tipo de envoltório que isole o material genético do citoplasma. A única coisa que a gente chama é de nucleoide, o local normalmente onde eu encontro esse material genético. Então a referência do nome para esse tipo celular é justamente a ausência de material genético.
Então, o termo pró, ele faz uma referência a primitivo, e cariótica faz uma referência à carioteca, que é o tipo de envoltório que delimita o espaço onde o DNA está guardado dentro do núcleo numa célula eucariótica. Tá? Então, o que essa célula tem de comum com a célula eucariótica? A presença da membrana plasmática, a presença do citoplasma e a presença dos ribossomos. Professor, mas não tem um material genético? A gente não poderia falar? Também, porque o material genético aqui vai exercer a mesma função do material genético aqui. Então você pode ficar ligado em relação a isso, tá? Pode acontecer, na grande maioria tem, tá? Mas pode acontecer a presença de um DNAzinho extra, um trechinho de DNA, um ou dois trechinhos, chamado de plasmídio. Esse trechinho de DNA, ele é um DNA que normalmente a célula ali faz com que ela tenha uma informação a mais a respeito de resistência a adversidades do meio, tá bom? E aí, pra gente fechar essa parte de procariótica, quais são os indivíduos que eu classifico como procariontes? São as bactérias, as cianobactérias e as árqueas. Então são 3 grupos de indivíduos formados por uma célula procariótica, beleza? Bora para esse lado. Já desse lado eu tenho uma célula eucariótica. Fazendo a mesma referência associado ao nome, a palavrinha eu quer dizer, o prefixo eu quer dizer verdadeiro e cariótica quer dizer carioteca. Então aqui sim eu tenho uma célula aonde o material genético que ele está delimitado pelo envoltório nuclear, membrana plasmática ou simplesmente carioteca. Então aqui tem a representação do núcleo, ó. Aqui é a carioteca, que eu fiz um azulzinho mais firme, e aqui dentro eu tenho o DNA, que é responsável pelo comando da célula. Essa é a única diferença? Não. A célula eucariótica ela é considerada bem mais complexa em relação à procariótica. Cuidado, você não pode usar o termo evoluído. Então a célula eucariótica ela é mais complexa e não mais evoluída. Apesar de que ela surgiu num tempo à frente, cerca ali de 1 bilhão de anos, tá? Mas ainda existe hoje uma quantidade absurda de indivíduos formados por células procarióticas. Então, exclui a palavra evoluído, sim, complexidade. Essa célula apresenta um volume maior quando comparada à célula procariótica, e aí uma das expressões mais firmes em relação a um comparativo. Esta célula possui um conjunto de estruturas delimitadas por membranas. Então eu possuo aqui um sistema interno de membranas, que essa aqui não possuía. Aí você fala, prof, mas tem um ribossomo lá. O ribossomo não é uma estrutura membranosa, não é nenhuma organela, tá? Então normalmente ele não é considerado uma organela, e sim uma estrutura celular não membranosa, tá? Fica a dica para vocês, cuidado para não confundir. Então eu vou ter uma série de estruturas aqui dentro, desempenhando diferentes tipos de funções para que essa célula possa sobreviver no meio na qual ela está ali representada. A célula que está aqui é uma célula representando toda a variedade de células eucarióticas que existem. Então vamos lá, ó, de fora para dentro. Então eu tenho de laranjinha aqui a membrana plasmática, aí aqui dentro eu tenho o citoplasma, aí do citoplasma eu tenho as organelas ou estruturas celulares, então eu vou ter aqui o núcleo, eu vou ter essa estruturinha que são os lisossomos, tá? Não vamos se atentar a funções aqui, tá? Apenas reconhecimento de estruturas. Aqui tem as mitocôndrias, aqui ó, próximo aqui eu tenho o retículo endoplasmático liso, ó, ele não tem ribossomos aderidos à sua estrutura. Aqui tem os centríolos, que vão participar do processo de divisão celular, os peroxissomos, os ribossomos, que eu comentei ali na outra estrutura. Aqui tem o complexo golgiense e, por último, tem o retículo endoplasmático granuloso. Existem outras estruturas que eu poderia representar? Sim. Se eu fosse colocar uma célula vegetal, por exemplo, típica de um vegetal, eu teria que colocar organelas que essa não tem. Então estou usando essa apenas para comparativo didático em relação à célula procariótica.
Beleza? Bom, a ideia é que vocês tenham compreendido, né, as principais diferenças estruturais entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Por mais que essas tenham uma grande quantidade de estruturas que deixa ela mais complexa, a simplicidade dessa faz com que ela consiga sobreviver muito bem no ambiente na qual ela faz parte. Beleza? A aula era isso, bem simplesinha, tá? Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, já dá aqui o seu like, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, sinta-se à vontade para ir tá dando uma pulsadinha, tá? Toda segunda-feira, às 13 horas, existe aí a publicação de um novo vídeo para você. Tranquilos? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, tá? Eu também tenho projetos relacionados às redes sociais. Então tem aqui meu endereço do Instagram, tem o endereço do Facebook. Qualquer coisa, pode mandar perguntas por lá também. De vez em quando eu estou colocando alguns materiais lá para vocês. Beleza, pessoal? Tranquilos? Bons estudos e fui!